Qual que é a proposta, meus amigos? Qual desses jogadores que foram centroavantes do Corinthians aí nos últimos anos fizeram a gente passar mais raiva do que o Pedro Raul? E eu acho que a gente vai descobrir que o Pedro Raul não é... Como é que eu posso falar isso? Não é o único. Eu já não tô concordando. Eu ia falar que não é tão... Não é que não é tão ruim quanto possa parecer, mas tem Mas gente poderia Ô, ser Miller, pior. Mas tem gente pior que passou aí no passado recente do Corinthians, bicho. Acho que eu tô tem. enxergando alguém ali que se tiver ali, eu não vou entender legal, não. Meu querido Bozelinho. Tá ali, né? Esse é dos que eu vou Pô. passar um pano também. Ah, Mas pelo vamos, amor vamos de por partes. Vamos nessa ordem que tá aqui embaixo. Então, Bora. diretor, começa com o Héctor Hernandes, o fantasma espanhol, que ninguém viu nunca, não sei nem se existiu mesmo, é uma miragem. Gente boa, já falei com E ele aí no tem as Instagram. categorias, né? Eu vou apresentar as categorias pra vocês. Uma coisa, outra coisa. A gente vai colocá-los ali, começando com o Héctor Hernandes, na categoria quase um infarto, mais raiva que o modelo Raul, 6 por meia dúzia, ou seja, tá no patamar Pedro Raul. Pô, me fez passar menos raiva que o PR18, ou nem entra nisso aí, porque não fez a gente passar raiva, a gente entende por que não deu certo, se é que não deu certo mesmo, e vida que segue, tá? Começando com o Héctor Hernandes. Vamos entender um consenso aqui, chegar num consenso. Mano, que fim junto deu com ele? o chat aí. Tá Ele é realmente um fantasma que eu não consigo... Que fim deu ele? Tá no Gil Vicente de Portugal. Ele saiu. Rescindiu. Que bom, né? Rescindiu e foi pra lá. É que foi um... É aquilo, é como se fosse um fantasma mesmo. Tipo, ele simplesmente só sumiu. Ele É que ele- é que ele os foi dois afastado. gols pelo Corinthians. Ele fez um contra o Novo Horizontino na estreia da Copa do Brasil do ano passado, ou seja, a caminhada do Tetra começou com esse cara aí, tá? Lembra disso? verdade. E ele marcou o primeiro gol do Corinthians no Brasileirão de 2025 também contra o Bahia, fora de casa. Eu, coincidentemente, tava nos dois jogos, cobrindo os Olha dois aí. fora de casa. Vai ver um jogo do Gil Vicente, pô, ele vai fazer hat-trick. Me convida aí, Héctor Hernandes. Tá faltando eu na sua vida aí, cara. Pode deixar, eu vou falar com o homem. Vou descolar pra você. Ô, mas que loucura, né? O Corinthians inventa uns personagens, tirou esse cara da segunda divisão do futebol espanhol e trouxe pro Corinthians achando que ia ser uma solução. Não, ele tava no Chaves de Portugal, ele jogava com o Hugo. Ele tava em Portugal. Então ele tinha. É isso. Ele já jogou em time da segunda isso. divisão, mas ele tava no Chaves. A trajetória dele no futebol espanhol, ele que é espanhol, foi na segunda divisão do futebol espanhol. E aí ele migrou pro Chaves em Portugal e veio pro Corinthians. Meu Deus do céu. Vocês Cara. colocaram em que categoria? Ele fez quantos gols no Gil Vicente? Um jogo e um gol? Não, mas ano passado ele 14 ele minutos, fez pô, é a gol. melhor média do Ano passado mundo. ele fez, acho que 2, em 9 jogos. 2 em 9 ano passado. Bom, já Eu fiz tem um uma vídeo média sobre isso, melhor. tá, gente? Um segundo. É mais Tem que uma Pedro. média melhor que pelo Corinthians. Mas enfim, a análise é quem fez a gente passar mais raiva no Corinthians. Cara, eu acho que. Mano, menos que Pedro Raul. Menos que o Pedro Raul. menos raiva? Menos, tranquilo. Pedro Raul me deixou muito mais estressado. Eu mano. tinha, Cara, eu tinha o exatamente seguinte... por nem lembrar dele. Eu tinha o seguinte parâmetro. Não tem um ódio O Pedro no coração, Raul... né? Nada, eu não sinto absolutamente nada por esse cara. O Pedro Raul, ele fazia mais gol que o Héctor Hernandes. Tipo, ele... Por incrível que pareça. Mas Na o Héctor carreira, você Hernandes, diz. ele fazia menos coisas ridículas. Tipo, ele sabia dominar uma bola. Ah, não sei não, mano. Mais que o Pedro Raul. Eu não vou lembrar o jogo, mas teve um jogo Mais que ele que o Pedro tava em Raul. Itaquera, que eu lembro que era constrangedor, bicho. Que ele tentava dar um arranque ali, ele não conseguia, ele se atrapalhava, ele tropeçava na bola. Eu colocaria ele na mesmíssima prateleira que o Pedro. Ele é o Pedro Raul que fala espanhol, velho. Pra mim, ele é o Pedro Raul que tem um pouquinho mais de técnica. Mas Não pouca tem coisa. técnica. Pouca coisa. Inicialmente Pouca eu tinha coisa. pensado em 6 por meia dúzia, mas... Nossa, ele é Acho tão que- indiferente. São até parecidos fisicamente. Pô. Eu acho que é que tem que entrar num consenso, né? Eu acho Tem. que tá 3-1 aqui. Menos que Pedro Raul. Não, Então vamos no você menos se que o Pedro Raul. O Corinthians é democrático, né, rapaziada? Isso! Matou a conversa, matou os argumentos do nosso amigo. A minha função aqui é também tumultuar como apresentador. A gente sabe. Assim como a de quem contratou essa turma toda aí no Corinthians, aparentemente. O centroavante bio. Folclórico, eu diria. O 6 nosso por meia diretor, dúzia. o Miller, tava na coletiva de apresentação do Bill. No Botafogo. Fala com seu pai morreu. Puta, que teve a gafe do pai. Não, seu pai morreu e aí deu. Nossa, teve a gafe que o repórter falou sobre o pai dele, aí ele falou, não, meu pai não morreu. Meu Deus do céu, velho. Nossa, parece o Marcelo. Seu aniversário, dia 12 de... Meu aniversário? Dia 12 de julho? Dia 2 de maio. E o cara ainda truca, 12 de junho. Ele, ué? 12 de maio? Você quer saber mais que eu? O Bill foi contratado pro Corinthians do Tite, né? Que criou uma expectativa ali, não que ele fosse ser titular, mas que seria uma peça importante e, assim, passou longe disso. Eu falei um jogador folclórico pra ser bonzinho, cara, mas... Pra mim é a mesma coisa que o Pedro Raul.
E eu só lembro de 2 momentos do Bill. Um gol contra o Comercial, um Paulista, que foi tipo 3x3 o jogo, e um gol contra o Santos. É que a gente não passou raiva exatamente com ele, porque era um Corinthians muito bom que não precisava dele, né? Isso entra em conta também aí na hora de talvez... Sim. Mas em qualidade, Então, o eu Pedro acho... Raul é mais jogador. Será? Eu acho que... Eu acho a mesma merda, Miller. O diretor tá É que talvez a gente esteja com o Pedro Raul muito aflorado no momento, porque é o que tá fazendo a gente passar muita raiva no Agora. momento. É isso. Agora. Mas o Bill era muito Então, ruim. mas a gente tá avaliando o jogador ou o que eles jogaram no Corinthians? Porque no Ah, Corinthians não. o Bill não foi tão mal No quanto o Pedro Corinthians, Raul. no Corinthians. Foi igual. Pra mim foi igual. Não fez tanta merda. Aí você me convenceu, eu colocaria no 6 por meia dúzia. 6 por meia dúzia. Tá feito, então. Diferente do nosso próximo aí, o camisa 17, Eu Mauro não Bozelli. sei o que ele tá fazendo aí. O Bozelão é dos jogadores mais injustiçados O do passado chat, recente inclusive, do... está dizendo que é Corinthians. injusto, viu, ele estar nessa lista. Eu brigava no Twitter por ele, cara. Porque o pessoal ficava tipo, meu Deus, o Bozelli ele não faz nada. Mano, ele não tinha ninguém pra jogar pra ele. Ele não tava dando tudo errado Ele foi naquele muito elenco. preferido também, né? Ele era Gustavo, Love e ele. Era 3 centroavantes pra brigar por uma posição e muitas vezes ele rodou. Mas eu sou da teoria, da opinião, que era o centroavante certo na época errada. Se ele tivesse chegado no Corinthians pra ser atacante daquele 2020, 2021, ele teria chovido de fazer gol. Total. Cara, ou um pouco antes muito também. injustiçado, foi muito injustiçado. Lógico, tinha muita parte da torcida que gostava muito dele, né? Mas tinha uma parte da torcida que detestava ele. Mas eu acho assim, era um time... Não era bom pra... Não tava sincronizado ali. Toda vez que ele entrava, dava errado, tipo... E aí sobrava na conta dele e o problema não era ele, mano. Então... Nem... É que eu não tô Tinha o enxergando. contexto. Nem entra Nem nisso. entra nisso aí. Eu tô de acordo. Acho que nem entra nisso aí mesmo. Bom centroavante, Mas, Mauro mas Bozelli. é bem Ai, essa definição. saudades Mas é bem essa dele. definição. Na hora errada, bicho. E também É o fez uns centroavante gols certo aí, na hora errada. tem uns 15 golzinhos pelo Corinthians aí. Teve um bom momento. Eu fico imaginando ele, com a experiência dele de carreira, assim, o quanto ele não se decepcionou com a zona que era o clube. Sim. E com situações como, sei lá, ele tinha que ser alimentado ali enquanto centroavante pelo Luan, tá ligado? Não, e vale lembrar que Imagina nesse ele começo de vendo como o Luan 2020... agia no dia a dia ali. Nesse começo de 2020, com o Luan, ele chegou a fazer 3 gols contra o Botafogo de São Paulo no primeiro jogo da temporada, com o Thiago Nunes ainda. Aí ele dá assistência na Libertadores, no jogo que a gente é eliminado pro Guarani do Paraguai. E aí tem a pandemia. E depois, voltando à pandemia, ele é dispensado. Sim. Os caras simplesmente decidem romper com o contrato dele. Ele acabou rodando essa concorrência, né? Com o Wagner Love, com o É Gustavo. que ele era reserva do Love, Não, na época né, os dois já tinham até também. ido embora. O Corinthians tava com o Jô. E tava apostando no Jô e abriu mão do Bozelli. O Corinthians ele foi dispensando esse trio, né? Sim. Com o decorrer do tempo. Inclusive, falando desse trio aí que citamos, o próximo é o Gustavo. Cara, esse cara me iludiu no primeiro jogo dele, quando ele volta e faz aquele gol. Porra, eu sou muito iludida por jogadores do Corinthians no primeiro Nossa. jogo deles, mano. Ele foi André um grande Romário cabeceador no Eu Corinthians. sou o lembro que ele Gustavo. era um- Pra mim, pode deixar do lado do Bozelli. Eu colocaria no menos que o Pedro Gente, Raul. artilheiro do menos time em 2019. Ele que o jogou um Pedro ano do Corinthians, foi Raul. artilheiro do time. Não. Ele fez gol contra o São Paulo, ele fez gol contra o Santos, ele fez gol em Sul-Americana. Mano, Ele mas fez ele o gol que levou o Corinthians pra Libertadores de 2020 contra o Ceará na penúltima rodada. Mas é ele me muito fez passar ruim, raiva, bicho. mano. Ele me Ele era ruim, mas ele fez mais gol que o Eu Bocelli. acho que quando o jogador tem um grande potencial que não é aproveitado, eu acho que a frustração fica muito maior. Gente, mas o referencial é o Pedro Raul. A gente tem que ter isso em consideração. A gente tá comparando com o Pedro Raul. O Gustavo é 1000 vezes melhor que o Pedro Raul. Então, menos que Pedro Raul. Não, ele nem entra nessa lista, não entra no nem debate. entra nisso aí. O Pedro Raul e o Gustavo, se você perguntar pra 100 torcedores, ninguém vai chat escolher o Pedro está Raul. dividido. Ah, não, Ninguém. não. Sim, com certeza. Então, Pedro ele não Raul, pode pelo nem entrar amor de nisso aí, Deus. pô. Se 100% tá contra o cara, agora o Hector Hernandes vai ter uns 50-50, uns 60-40, uns Mano, 70-30. o Deco vem forte na argumentação nessa Timão List, tá? Olha, Ele me convenceu. Ele tá me convencendo também. O pessoal tá... aqui o chat tá dividido, mas eu acho que é mais menos que Pedro Raul. Eu colocaria no nem Bem nisso menos, aí. Mas bem Mas é assim, porque o realmente, Bozelli menos que o ainda Pedro foi Raul, mais. Mano, você pode colocar qualquer pessoa, O Bocelli é mais jogador, É. mas no Corinthians o Bocelli jogou menos que o Gustavo. Isso é que fato. Mas o Gustavo ele teve um momento ali, um lampejo. É que ele machuca no Paulista. Interrompemos a nossa programação para parabenizar a nossa parceira. Querida, Querida, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Essa data querida, muitas felicidades. Muitos anos. Só antes que apague, faz o pedido. Você sabe o que pedir. Você sabe o que sabe o que pedir. pedir? Vai Vai, apagar caralho. aí. É agora. Pede logo esse desenho aí. Fiz. Muito que bem. A gente fez todo. A gente não. Propositalmente. Palminha! Tem efeito palminha. sonoro. Propositalmente fingimos aqui que não era um dia especial, tá? Ninguém te deu parabéns ao vivo. Ninguém, entendeu? Isso estava armado.
E parabéns, Bia. Ai, muito Parabéns! obrigada. Já demos Gente, eu parabéns no off, mas agora ao vivo, parabéns. É que eu acho que eu não tô enxergando, eu acho que eu tô vermelha. Né? Não tem como, eu fico vermelha. Gente, muito obrigada. E vocês sabem muito o que eu quero de presente de aniversário, né? Pena que a gente não pode jogar pelo Corinthians. Nossa. amiga. Mas uma meta de inscritos você pode pedir pros nossos seguidores. Nossa, verdade. A gente já passou os porcos? Não. Ainda não passou. Família, Gente. aniversário da Bia hoje. Vamos dar um presentinho, entendeu? Vamos fortalecer o dia dela pra ser feliz. Virou bolinho? Bolinho. Ah, Bolinho. e- Nossa, que bonito. A gente não pode entrar em campo, a gente não pode tirar os caras de lá de dentro, mas a gente pode bater, passar o Palmeiras entendeu? inscritos, Não pode usar da porra. violência, mas a gente pode passar em número de inscritos. É isso. Bora. E classificação amanhã, se Deus quiser, que é um dia depois, estarei na arena. Vamos, Corinthians. Pô, Vai dar faz bom, eu vai dar feliz, bom. mano. Faz eu Faltou o feliz. Bozelli entrar aqui com esse bolo, hein, mano? Nossa, mano. Ai, cara, eu sinto tanta Imagina o falta Bozelão, do parece- Se Bozelli. fosse o Alan, hein? Eu quero que o Alan vá pra... Brincadeira. Ai, climão. Então, fechamos o Gustavo onde na nossa tier list? Eu sigo no menos, nem entrando nisso aí. Então vamos de nem entra que isso aí, Vamos no vai. nem entra nisso aí. nisso aí. Muito bonzinho, velho. Calma. calma. Eu iria de menos que o Pedro Raul também, né? Nossa Nossa! Meu Deus. Júnior Moraes. Meu Deus. Horrível. O alérgico Júnior Já Moraes. jogou bola com ele? Cara, quase um infarto. Eu colocaria ele no quase um infarto. Muito pior que o Pedro Raul. Muito pior, muito pior. Qualidade eu não sei, mas me irritou bem mais. E o pior é que É. criou-se uma expectativa, porque eu lembro que quando você pegava os vídeos, porque ninguém conhecia o Pedro Raul, ninguém lembrava. Só os torcedores do Santos, pelo comecinho dele no Santos, que já tinham raiva. Aí achavam vídeos dele na Ucrânia, acho que no Shakhtar. E, porra, pegavam especificamente gols dele, parecia que o cara era o Lewandowski. Você falava, não, mas consegue finalizar de tudo que é jeito. É o cara dar uma bola, vai dar certo. É centroavante ali, oportunista. Malandro, eu nunca fui tão enganado na minha vida. O jogador duro, parece o boneco que tava aqui de Gustavo Henrique na live de segunda. É ele, é um manequim, velho. Porra, não dá. É quase um infarto pra mim. Eu acho que lembro só que teve na- um que enganou mais, que foi o Luan. Eu lembro que na época que o Júnior Moraes estava vindo pro Corinthians, eu fui dar uma olhada na carreira dele e quase todos os clubes da carreira dele é média de 1 gol a cada 2 jogos. E no Corinthians ele tem, tipo, 30 jogos e 1 gol contra a Portuguesa do Rio. Uma merda de Nossa, nossa. A gente tem o Mano. o colombiano também que só fez um gol no Corinthians. Como é que é o nome dele mesmo? gol. Colombiano. O Casinho é colombiano, né? O Não, Mendonça? o Malcazinho tem mais. Colombiano que só tem um gol. Eu pensei no Mendonça. Mas o É Mendonça... Mendonça. Não, mas Mendonça tem A mais. gente, Fala a Mendonça. gente jogou contra Mas o Mendonça Mendonça da grande esses dias, família. inclusive. Mendonça tem mais, pô. Eu acho que ele tem mais. Mas Ele não tem jogou contra o muito Grêmio, pouco. tem contra o Palmeiras. Mas jogou mal no Corinthians comparado ao que ele tá jogando hoje no Atlético Paranaense, por exemplo. Ah, mas ele sempre foi Onde bom. ele tá? Que a gente jogou contra ele esses No Cap. dias. Fechamos no Atlético quase um Paranaense. infarto? O Júnior Moraes? Quase Por mim pode ser, mas é É. porque, pô, é um cara que nunca tava à disposição, a expectativa era muito alta também. Assim, não muito jogou alto também nada. não, mas porra... não Mas era fez de nada, apresentar bicho, alguma coisa, não nada. apresentou nada. Nada, ainda processou o Corinthians. E de novo, esse negócio de processo aí é mais culpa do Corinthians que do jogador, mas porra... Inadmissível. Ó, E eu escutei daqui, diretor. tá. Um oferecimento então aí pros nossos colegas da GETV, certo? André Balada. Que há 10 anos jogava no Corinthians, né? Mas, 2016. mas hoje, se for beber, me chame. E 10 anos atrás perdi um pênalti pelo Corinthians numa oitava de final de Libertadores em Itaquera. A Depois gente de empatar 0x0 a eu volta. pensei nesse jogo quando vocês estavam começando o programa falando de atmosfera de estádio. A Neoquímica Arena naquele 2x2 contra o Nacional foi das grandes atmosferas. O primeiro gol que o Corinthians toma tá tomado de sinalizador. O campo tá cheio de fumaça, não dá pra ver nada pela TV. Perdão, eu tava ouvindo o diretor e trazendo. Ai, deu ruído aqui, família. Tava tomado de sinalizador. Tomado sinalizador, Quando tava... tomou o primeiro gol. Foi um absurdo o estádio. Eu lembro mais até do pênalti dele e do gol do Romero. E não é nem culpando o Romero, porque, porra, diferente do André, eu tenho um carinho enorme pelo Romero no Corinthians. Mas o Romero também perde um gol ali no último lance. Puta que pariu. Muito triste, bicho. Mas aí, onde a gente vai colocar o André? E aí, assim, Panela Sport TV está autorizadíssimo a usar esse momento aqui. Tá bom? Uma homenagem nossa aí ao ex-jogador André Balada. Que como comentarista aí, ó, parceiro, tamo junto, nosso colega de profissão hoje. Jogaremos certo? Mas no jogador. Corinthians decepcionou muito, né? O outro produtor também jogou contra o Balada. Balada de Júnior Moraes. E quem bebeu com o André Balada aqui? Alguém deve ter, não é possível. Em qualquer festa que o Fred dá, né, mano? Você é louco, os caras gostam.
Mano. Nunca critiquei. Cara, mas é isso, criou-se uma expectativa muito grande, ele veio do Galo a pedido do Tite, o auge dele foi no Santos, ali com o Neymar e tudo mais, quando ele era bem jovenzinho, mas assim, é um ele veio pro jogador Corinthians depois que... de jogar pelo Sport, né, 2015. Ele tava emprestado pro Sport, Sim. ele era do Galo e ele foi muito bem no Sport, naquele Sport do Marlone, Diego Souza. A expectativa era alta, mas pra mim, cara, eu acho que talvez... Qualidade também achei ele melhor que o Pedro Raul, mas irritou muito e perdeu um pênalti muito decisivo, eu acho que eu iria no 6 por meia dúzia, me irrita igual o Pedro Raul. Eu acho que eu iria, talvez mais... Não, 6 por meia dúzia também. Eu colocaria mais que o modelo Raul, bicho, pela expectativa. Sei lá, o Pedro Raul, já confesso que eu não esperava nada, eu me irrito mais do que o Pedro Raul com quem contratou o Pedro Raul. Mas o André, eu criei uma expectativa mesmo, até por ter sido uma indicação do Tite, não só ele, né, o Tite naquele semestre de 16 anos de pré-seleção, o próprio Marlone, ele indica, Guilherme, enfim, é uma barca lá que ninguém dá Giovanni certo. Augusto, Marquinhos Gabriel. Alain Mineiro. Alain Mineiro. Nossa. Minha Enfim, nossa. o Tite acho que também largou mão ali naquele primeiro semestre de 16, né? Tava doidão. Mas é isso, criou-se uma expectativa em cima do André Balada no Corinthians. E, cara, foi completamente negativo, assim, um contraste muito grande. Eu não vou colocar no quase um infarto, porque é foda compará-lo com o Júnior Moraes, mas eu acho que me fez passar mais raiva que o modelo Raul. Então tá 1-1 aí, vocês duas, por favor. Eu vou Desempatem. no mais que o modelo Raul. Então vamos de mais que o modelo Raul. Inauguramos Eu só uma prateleira aí. servia resenha. Para futebol, pelo amor de Deus. Casim, cara, o carismático. Gringo da favela. Casim, turco, inglês, gringo da favela, que até hoje vira e mexe aí, posta. Era capaz dele aparecer lá na Sé hoje, na Rua Riachuelo. Ele é meio um O Dinei personagem tava meio lá. aleatório, assim. E se identificou muito com o Corinthians, mesmo assim, sendo bagrinho de tudo, né? Sim. Mas gostou muito de viver o Corinthians, até porque é isso, um jogador com a qualidade técnica dele, na verdade, teve uma oportunidade única na vida, né? De jogar num clube como o Corinthians, ser campeão no Corinthians, de pegar um time bom do Corinthians ainda, e mesmo assim não conseguiu jogar muita bola por aqui. Por isso está na nossa tier list. Onde vocês colocariam Colin Casim? Mais um que pra mim é 6 por meia dúzia. Eu tava olhando agora pra isso. Casim tem carisma. Casim fez gol importante contra o Avaí em 2017. Não esqueceremos que ele levanta a bandeirinha de escanteio. Então, menos que o Pedro Raul. Mano, eu acho Mas, que eu vou em mas menos que gente, Pedro a Raul qualidade do Casim era Ele fez um gol importante, inexistente. mas ele fez um gol importante. E ele é carisma. Então, assim... Mas até aí o Pedro Raul também já fez gol Mas eu não importante. sentia tanto a Mas o raiva. Pedro Raul não é carismático. Não, O Pedro Raul não isso é verdade. carismático e não fez gol importante. Cara, Mas eu calma aí, tenho tá valendo o mais carisma do cara ou a bola? Não, mas eu tenho mais raiva, quem carinho fez a gente pela passar raiva. passagem dele no Corinthians do que quando o Pedro Raul sair do Corinthians. A não ser, né, que ele faça um gol de classificação, tudo mude. Mas olhando por hoje, eu tenho muito carinho pelo Casim. Sim, mas é que quando o Agora, Casim Pedro sai do Raul- Corinthians, você dá um graças a Deus. Não, sim. Mas muitos jogadores a gente... Mas eu acho que tá honesto colocar no menos que o Pedro Raul. O que não significa que não fez a gente passar raiva. Sim. Veja bem. Justo. E vai fazer a gente perceber que o Hector Hernandes tá com muita moral nessa tier list aí, mas enfim, depois a gente dá uma finalizada, arruma o que tiver que arrumar, se for o caso. Então tá bom. O centroavante Roger, que hoje é técnico, tá treinando onde? Eu lembro dessa história aí. Porra, ele fez a gente passar raiva como fez e virou técnico. Ainda bem que não é do Corinthians. Talvez Botafogo da Paraíba. Talvez. Ele se destacou no Botafogo do Rio de Janeiro, né? Jogando bola aí vem pro Corinthians. Não, ele vai pro Inter antes. E aí depois do Inter ele vai pro Corinthians. Ele joga o gauchão pelo Inter. Ah, não, mas ele se destaca mesmo no Botafogo, né? É onde ele realmente... Ele faz um puta paulistão de 16 pelo Red Bull Brasil, que ele era artilheiro. Ele vai pro Botafogo, joga muito. Aí ele vai pro Inter, não vai bem e vem pro Corinthians. Perfeito. O auge a nível nacional, assim, acho que acaba sendo no Botafogo, quando ele dá aquela iludida ali no próprio Inter e no Corinthians. Mas cara, não jogou nada no Corinthians. Hoje tá treinando o Atlético Goianiense. Porra, tá treinando um clube ainda de relevância, hein? Exato. Jogando na Série B ali do Campeonato Brasileiro. Mas, cara, no Corinthians ele foi muito ruim. Eu colocaria no quase um infarto ali, viu? Eu tenho muito sentimento de raiva por ele. Todo respeito aí, acabou já, né, tal, mas nossa, eu lembro dele me fazendo passar raiva. Igual, não, Você não é mais lembra nem dele, você só lembra do sentimento. tipo assim, não de lances específicos, mas de eu sentindo muita raiva em ver ele jogar. E pior que, assim, não no mesmo lugar do Casim. Porque é isso, ele mesmo não fez nada de forma carismática pelo Corinthians ou carinhosa e tal. Mas eu criei um carinho por ele pela história que já se tornou pública quando ele jogava no Botafogo, pela relação com a filhinha dele, que tem um problema visual. E ele acabava sendo um personagem, acho que,
facilmente abraçável, vai, pelas E torcidas. quando ele vem pro Corinthians, ele se declara corintiano também. Fala que é corintiano de infância. E ele pega, acho que aquela época que o Corinthians estava lançando uma camisa em homenagem à democracia corintiana, então, queria, sei lá, tinha potencial pra dar liga. Mas, mano, ele era muito ruim, bicho. Muito ruim. No Corinthians ele não jogou nada, assim, tipo, 1% do que ele jogou no Botafogo, sei lá. E eu colocaria no quase um infarto. É daqueles jogadores que, assim como a Bia falou, eu olho e já me vem umas lembranças que eu falo, meu Deus do céu. Sim. Roger de 2018 pra amanhã ou Pedro Raul de 2026? Quem que você escala? Eu iria no Pedro Raul. Eu iria no Roger. Pra mim é menos que o Pedro Raul, mas você é horrível, Roger. Mas tamo junto. Mano, Eu iria no Pedro menos Raul, que bicho. Pedro Agora Raul, fiquei não, dividida cara. O Roger não tem um mundo que ele é Eu pior. acho que eu vou no 6 por meia dúzia, não tem... Não sei se por meia dúzia também é uma boa categoria. É, então acho que 6 por meia dúzia. Porque Eu compro menos esses 6 que por meia Pedro dúzia aí. Raul. Então tá é. vendido! Eu fecho. Mas particularmente pra mim foi quase... Nossa, eu olhei a foto do Roger ali e já É, me deu seriam quase mais que modelo Raul. E, bom, agora entra aí um... Bom, enfim, eu acho que é quase um infarto. Aliás, se eu bobear, eu até infartei, não lembro. Júnior Dutra, bicho. E assim, o Júnior Dutra ainda tem uma peculiaridade. Ele foi contratado para substituir simplesmente o artilheiro do Campeonato Brasileiro, o Jô, que foi jogar lá no Japão. Aí o Corinthians achou genial trazer do Avaí o Júnior Dutra. Falou, não, tá ótimo, mano. Não tem problema, a gente perdeu o Jô, mas trouxe o Júnior Dutra. Corinthians campeão brasileiro só. Trouxe o Júnior Dutra. É inacreditável, né, velho? O que a diretoria do Corinthians faz. Ela realiza sonhos, não do torcedor, mas de uns bagre que nunca deve... Acho que nem o Júnior Dutra imaginou que chegaria uma proposta do Corinthians. E chegou. E ele veio pro Corinthians e, obviamente, não fez nada. Esse aí eu lembro, tem exatamente 3 gols pelo Corinthians. 2 contra o Deportivo Lara, que foi 7-2, e um que foi 4-0 contra o São Caetano. De resto, um jogo No porra Pacaembu. nenhuma. esse jogo- Se você for parar pra analisar o placar elástico, dá pra Jogo entender que baba, foi um pô. jogo baba, exatamente. Um jogo 2 jogos fácil. saíram 11 gols e 3 foram dele. Olha só que coisa. Que coisa, realmente. Cara, quase um infarto. Que jogador horripilante. Mas, ó, papo reto. Pedro Raul faria um gol contra esses times aí? Complexo. Complexo. Pra mim é 6 por meia dúzia. Porque é isso, Não, eu acho que o não, eu mano, não, acho que o Pedro não, Raul é não, tão... Não. É tão ruim, realmente, Vocês estão com porque ódio- nem no jogo baba ele É o que consegue eu tô marcar, falando, né? a vocês- gente tá vocês com estão o Pedro com- Raul muito aqui na cabeça É no isso. momento agora, mano. Mas o que esse cara fez a gente passar raiva? Mas ele jogou 6 meses no Corinthians, o Pedro Raul tá aí há quase 2 anos. Ele jogou Já é o ano motivo- Foi inteiro de 24, emprestado, o ano inteiro de motivo pra 26. fora. Ah, mas... É, teve o ano de Inclusive, empréstimo ali pro o Ceará. fato da gente sentir mais raiva ainda do Pedro Raul foi que ele foi muito melhor jogador enquanto ele tava no Ceará no ano passado do que ele vem sendo É que aí eu a partir defendo- das oportunidades dele no Corinthians. É que aí eu também, não, porra, vai soar muito com uma passada de pano pro Pedro Raul. Eu também tô zero afim de passar pano pro Pedro Não, Raul. mas Vocês peso querem da detonar o camisa, Pedro Raul, mano. pode detonar à vontade também. bola Mas é que eu acho que são times que jogam de jeitos muito diferentes ali. O Ceará jogava pro Pedro Raul. O Corinthians não faz isso. E quando ameaçou fazer, ele meteu esses 2 gols aí recentemente. Sei lá, eu ainda olho pro Júnior Dutra e não consigo numa tier list de qualquer modo colocar ele igual ao Pedro Raul ou melhor Mano. que o Pedro Raul. É muito pior, bicho. Pelo O amor de Deus. Joe voto tá em- comentando aqui que o Pedro Raul não consegue fazer gol se tiver sem goleiro. Então, a galera Porra, tá virou vendo? um meme, tá ligado? Mas, mano, Mas não foi- dá. ele Você fez colocar os dois lado a lado ali. recentemente. Pô, não é meme, isso é meio realidade, pô. Não. É realidade. Não é, que- gente, não é porque ele é uma muito, piada que ele não muito possa. ruim. Que a gente não possa fazer piada da piada, entendeu? Então, O Pedro Melhor. Raul, pra mim, ele briga pra estar na escalação do Corinthians de piores de todos os tempos. O Júnior Dutra não briga porque ele não teve tempo pra isso. Ele jogou 6 meses, ele era reserva absoluto. Para, Deco. Se você tiver que escolher um dos dois pro jogo de amanhã, você escolheria o Júnior Dutra, velho, pra pegar Não. o Rosário Central Não, nas não oitavas disse de isso, não Libertadores? disse isso. Não, para o Não, jogo Não, de eu tô te amanhã, fazendo essa pergunta. Isso. Mas eu tô te fazendo essa pergunta. Não, eu escolheria o Pedro Raul. Então, porra. Pô, então mais Não, que mas é Pedro porque Raul. como Vamos jogador de fechar no futebol, mais que o modelo como Raul, jogador vai, de futebol, talvez Tá ele bom. seja melhor, mas pelo que jogaram no Corinthians, o Júnior Dutra não teve tempo de me irritar o suficiente. Ah, porque Tanto fez. quanto mas Pedro Raul. proporcionalmente. Mano, ele irritou falando, muito num período mais curto, isso que é foda. Não irritou É. mais que o Pedro Raul, nem perto. Não, mas aí é porque tinha um personagem. É porque ele é irrelevante. Aí eu entendo. Mas ele era Alguém se lembra de alguma merda que o Júnior Dutra fez? Tipo, alguma coisa. O Pedro Raul a gente consegue fazer o fato- um compilado de gols que ele Ele ter perde. chegado O no Júnior Corinthians pra Dutra não tem substituir nada. o Jô e... Não, mas pra mim é a mesma coisa que quem coloca o Jonathan Cafu na seleção de piores de todos os tempos. O cara fez 3 jogos. Como é que você vai colocar o cara que fez 3 jogos no pior de todos os tempos? Pedro Raul tem 60, 80 jogos pelo Corinthians. É que aí eu acho que a gente pode fazer depois uma outra Timão List de piores contratações de todos os tempos. Porque aí eu acho Aí que- vai dar mas uma é só de briga coisa ruim, boa, tem um monte de coisa entendeu? boa que a gente faz vamos aqui. fazer um- Nossa, Não, eu digo Luan. porque aí o Jonathan Cafu entraria, mas eu entendo isso que você tá falando. De pegar cara que, pô, teve pouco tempo pra fazer passar raiva, etc. Bom, fechamos no mais que o modelo Raul, só pra ficar ali no Eu meio fico no 6 termo. por meia dúzia ainda. Eu vou no mais que o modelo Raul. Eu vou no mais que o modelo Raul. Eu perdi. Democracia. É a democracia, às vezes você ganha, às vezes Democracia você perde, né? corintiana.
Souza Caveirão. Porra, eu tenho boas recordações. Eu esperava mais no Corinthians. Esperava mais dele no Corinthians. Mas aí é foda também, ele chegou pra ser reserva do Ronaldo, né? Tipo assim, Porra, ele não... aí a régua fica muito A grande. régua é muito alta, E o pior é que bicho. ele teve que jogar, né? Porque em 2010 o Ronaldo machucou muito. Aham. E aí 11 o Ronaldo sai, tipo, que Mas graças a Deus ele vai também. É, ele vai embora ali. Mas, cara, eu não... Eu acho que ele tá nas duas últimas ali, tá? Me fez passar menos raiva que o Pedro Raul. Eu acho que eu fico no menos raiva que o Pedro Raul também, mas apesar de que o Souza foi uma baita decepção no Corinthians, um cara que já foi artilheiro de Brasileirão, chegou pra ser um reserva ok, e ele foi muito abaixo da expectativa. Mano, só do cara ser considerado... Considerado não, foi contratado pra ser o reserva do... Se bem que não dá muito pra gente acreditar que a pessoa que estava fazendo essa contratação sabia o que estava fazendo, né? Mas só do cara ser reserva de Ronaldo Fenômeno, ele já irrita menos, eu acho, mano. É que o Corinthians em contratações é ridículo, Então, né? o Eu Joe tá até falando aqui que se a Meu gente for Deus. fazer um timão list de piores contratações, a gente Nossa. tem que começar o programa às 2h. E aí E o complica a vida programa do vai ser cidadão, né, só parça? Tem disso. diferentes episódios, Só tem que disso. fazer É. temática, não, dessa década. Parte da- 1, parte 2. Puta Acho merda. que é menos, Menos que Pedro Raul. Menos que o Pedro Raul. Mas o Ney entra nisso aí, não. E menção honrosa, tá? Tinha que ter o atacante Jonatas ali no quase um infarto. Pior de todos os tempos. O Guto Pior queria centroavante muito. que eu vi jogar no O Corinthians. atacante Disparado. Jonatas deveria estar aí mesmo, velho. Meu Deus do céu. É que aí é tanta gente irrelevante que um e outro ali a gente Não, até acaba melhor deixar escapar. É, não, até precisa, não melhor. precisa lembrar. É melhor que A gente já é passou, melhor já que não passou lembre. muita raiva só de relembrar esses daí, velho. Valeu por terem nos poupado de alguns. E passamos o número de inscritos da live do rival, tá?